Aleluia. Você é muito bem-vinda para esse tempo de oração, de clamor, de meditação na palavra. Você pode dizer um amém aí, irmã querida, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. A Ele a glória, a Ele a honra. Eu quero pedir a você que você pegue a sua Bíblia e já abra aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós leremos dos versículos 21 ao 25. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós leremos os versículos 21 a 25. Já localizou aí? O tema de hoje é o poder da influência. O poder da influência. E nós vamos aprender com uma mãe com um caráter bem difícil. Hoje nós trazemos uma mulher que é um exemplo negativo, mas tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. E nós vamos aprender nós vamos ver a atitude de Herodias e aprenderemos com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus a como não termos atitudes iguais a dela. Amém? Olha, verso 21. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versos 14 até 29, nós não lemos tudo, mas você pode marcar depois para você conhecer esse relato bíblico na íntegra. Esse texto relata a morte de João Batista. Quem ordenou a sua morte foi o rei Herodes. Esse Herodes é filho de Herodes o Grande, aquele primeiro Herodes que ele desejou que Jesus Cristo fosse morto quando na ocasião do seu nascimento. Vocês lembram? Esse relato está em Mateus capítulo 2, de 1 a 18, que ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos, porque com essa matança de todas as crianças daquela época, ele pretendia matar também a Jesus Cristo. Esse homem que foi o Herodes o Grande era o pai desse Herodes, agora descrito aqui na nossa história, no texto onde meditaremos hoje. Pois bem, Herodes o Grande morreu e esse segundo Herodes, que é o filho dele, assumiu o poder. E o historiador Flávio Joséfo, ele relata que esse Herodes filho foi visitar o seu irmão, e nesta visita ao seu irmão, ele se apaixonou por Herodias, que era a sua cunhada. E a Herodias se apaixonou pelo cunhado Herodes filho, abandonou o seu marido. Esse Herodes filho também abandonou a sua esposa, e os dois decidiram amaziar-se. E eles agora são os personagens dessa história na qual nós meditaremos hoje. Então, Herodes filho estava morando, casado, coabitava com a sua cunhada Herodias, e Herodias tinha uma filha que era fruto do seu casamento anterior. Então, essa menina do texto que nós lemos é filha de Herodias, uma adolescente, né? E que faz parte da nossa história. Então, eles abandonaram seus cônjuges e decidiram viver juntos. João Batista, que era um profeta cheio do Espírito Santo, começou a pregar e a confrontar Herodes e Herodias por causa da atitude deles.
e João denunciava como pecado. E Herodias passou a ter ódio de João Batista. E esse ódio foi um ódio tão profundo que chegou a ponto dela desejar que João Batista fosse morto. Chega o aniversário de Herodes. Nós estamos em Marcos, no Evangelho de Marcos. Eu quero mostrar para você o versículo para você acompanhar. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 21. E chegando a ocasião favorável no dia em que Herodes fazia os seus anos, ele deu uma ceia aos seus grandes, aos tribunos e aos príncipes da Galileia. Então, este texto que nós lemos no início aconteceu no aniversário de Herodes, que ele convidou todos os maiorais, todos os líderes daquela época para um grande banquete. E no momento deste banquete, a filha de Herodias, que é adolescente, a filha de Herodias dança para Herodes e para seus convidados. E ela fez isso de uma forma tão sedutora, tão apaixonante, que Herodes virou-se para ela. Você pode acompanhar no verso 23. Herodes ficou tão embevecido ao ver a dança daquela adolescente, que ele disse assim para a garota: tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Você já pensou o que foi para uma adolescente ouvir do rei uma oferta de um presente desta magnitude? O rei diz para ela: até a metade do meu reino, o que você pedir, eu te darei. E essa mocinha apressadamente sai da presença do rei e vai em direção da mãe e pergunta sem hesitar: mãe, o rei me disse que eu posso pedir o que eu quiser, até a metade do reino que ele me dará. Olha o conselho dessa mãe. Essa mãe vira para a filha no verso 24 e disse assim: filha, peça a ele a cabeça de João Batista. Peça a ele a cabeça de João Batista. Esse relato estarrecedor é protagonizado por duas mulheres, uma mais velha, que é a mãe, e por uma jovem moça, que é a filha. Essa mãe manipulou essa filha a fim de conseguir, através da filha, executar o seu mau intento, que era tirar a vida de João Batista. E de fato, João Batista veio a ser degolado em atendimento ao pedido dessa moça. Eu aconselho você a ler esse texto com muita calma, para você entender a que ponto uma mãe pode chegar na influência aos seus filhos e à sua filha. João Batista era um profeta maravilhoso. Foi ele que profetizou, ele que anunciou a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Quando nós falamos em batalha espiritual, irmãs, nós logo pensamos no nosso arqui-inimigo, o diabo. No entanto, não podemos esquecer que além das nossas batalhas externas, há uma guerra silenciosa que precisa ser vencida, e essa guerra, ela acontece dentro de cada uma de nós, e da mesma forma, essa guerra acontece no coração dos nossos filhos. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 21 a 23, olha o que Jesus diz. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades,
o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Paulo também nos fala sobre a guerra contínua que há entre a carne e o espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versos 17 a 21. Vou ler para você. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos capítulo 7, 18 a 19, Paulo também diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa história de Herodias, esse pedido de Herodias, é no mínimo chocante. Como pode uma mãe se dirigir a uma filha adolescente, porque o texto se refere a ela como uma menina, provavelmente tivesse uma idade inferior a 15 anos. E diante de um presente tão rico que o rei disse para a menina: o que você me pedir eu te darei. A mãe vai e diz para a filha: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E a menina foi e pediu ao rei, e de fato o rei, para não ver a sua palavra caindo ao chão diante dos convidados, o rei de fato ordenou que João Batista fosse degolado e a cabeça de João Batista fosse colocado numa bandeja e entregue para essa menina, e a menina entregou a sua mãe. Nós ficamos chocadas quando nós lemos essa história, porque a nossa cultura nos leva a ter uma ideia de que a mãe é um ser quase divino. Na nossa cultura, nós ouvimos assim: olha, que beijo de mãe é remédio, que beijo de mãe cura. Nós também ouvimos dizer que mãe sabe tudo. Nós também ouvimos dizer que o amor de mãe é um amor perfeito. Fato é que nós não somos perfeitas. Nós podemos muito. De fato, o nosso beijo é restaurador. De fato, o nosso amor é um amor que tem uma força extraordinária. Mas nós não somos perfeitas. Nós somos pecadoras e nós somos passíveis a erro. Essa é a verdade. Um dia nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós fomos regeneradas nele. Essa regeneração traz para nós uma nova vida em Cristo. Aquela vida velha que nós vivíamos, a Bíblia nos exorta a deixarmos para trás e passarmos agora a vivermos uma vida em santidade, de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo vem morar no nosso coração e começa um trabalho para nos levar a cada dia crescermos em santidade diante do Senhor. Quem realmente é nascido de novo, quem realmente nasceu do Espírito, detesta o pecado. Quem realmente nasceu de novo, se esforça para viver de acordo com o fruto do Espírito Santo.
Irmã, de fato, o Espírito Santo nos ajuda a vencermos o pecado. O Espírito Santo nos ajuda a vencermos o pecado. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia diz que naturalmente o nosso coração é pecador, mas nós precisamos discipliná-lo. Como que nós disciplinamos o nosso coração? Disciplinando os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos soltos por aí, como se eles fossem o nosso governo. Uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o nosso governador e nosso Senhor, é Ele que dirige os nossos pensamentos. A Bíblia diz para nós levarmos o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. E de acordo com o que nós pensamos, nossa irmã querida, serão as nossas atitudes. É muito importante nós entendermos, estudarmos, orarmos, pedindo a Deus que nos dê a graça de vivermos segundo o fruto do Espírito. Por que é tão importante? Por que que isso é fundamental na nossa vida de mãe? Porque nós exerceremos a nossa maternidade, nós exerceremos o nosso poder de influência segundo o fruto do nosso coração. Se nós tivermos um coração carnal, nós semearemos sementes no coração dos nossos filhos que gerarão o fruto da carne, que nós lemos agora há pouco em Gálatas 5, que é a descrição de Gálatas é assustadora. Impureza, prostituição, ira, contenda, ciúmes, isso é o fruto da carne. Então nós precisamos disciplinar, porque nós exerceremos a nossa maternidade de acordo com o fruto do nosso coração. Se o fruto do nosso coração for o fruto do Espírito, se o nosso coração estiver disciplinado a agir, a se comportar de acordo com o fruto do Espírito, nós lançaremos essas sementes no coração dos nossos filhos e os influenciaremos também a terem um coração voltado para Deus e para as coisas do Espírito. É muito difícil você lidar com uma pessoa carnal, e se esse filho crescer com essa tendência e for guiado pela carne, você, mãe, vai sofrer muito e o seu filho vai sofrer muito mais. Um coração governado pelo Espírito Santo jamais será vencido pelo diabo. Por que eu estou trazendo essa reflexão hoje? Porque nós temos incentivado e desafiado você, minha irmã, a batalhar em oração. E nós oramos e expulsamos as forças do mal, expulsamos as forças das trevas, damos ordem para que elas batam em retirada, para que não venham a dominar os nossos filhos. Está certo, mas nós não podemos apenas nos preocupar com as ações de Satanás contra as nossas famílias. Nós precisamos nos preocupar diariamente com essa inimiga, que é a nossa carne, que está entrelaçada, que é a nossa natureza. E nós precisamos buscar a cada dia viver a nova vida em Cristo. Herodias foi um exemplo de mulher carnal. Ela era ambiciosa, ela era cheia de ódio, ela não teve escrúpulos, chegou a ponto de usar a sua filha para, com isso, conseguir fazer uma maldade. Essa menina,
me deixou um tanto quanto reflexiva e assustada. Como pode essa menina não ter se assustado com o pedido da mãe? Como pode? Como pode não ter ficado amedrontada em carregar com as suas próprias mãos, em uma bandeja, a cabeça de um homem que acabara de ser degolado? Como pode essa moça não ter ficado desestruturada com uma tarefa dessas? Sabe por quê? Que interpretação o Espírito Santo colocou no meu coração? Porque essa menina aprendeu com a mãe a odiar. Essa menina aprendeu com a mãe a conquistar as coisas a qualquer preço. Não importa se alguém tivesse que sofrer, não importa se alguém tivesse que morrer para que ela conseguisse atingir o pedido da mãe. Ela não teve escrúpulos, mas ela aprendeu com a mãe. Da mesma forma, irmãs, nós temos visto hoje em dia jovens, que têm usado o poder da sua sensualidade para manipular, como essa jovenzinha manipulou o rei. Meu Deus, que lição forte a lição desse texto aqui. O que nós vemos nesse texto é a transferência do ódio da mãe para o coração da filha. Isso tem acontecido em muitas famílias. Eu nunca me esqueço o dia que uma jovem pediu para orar comigo. E aos prantos, ela me disse o seguinte, ela falou: irmã, será que Deus entenderia se eu orar pedindo a Ele pela morte do meu pai? Eu nunca mais esqueci dessa conversa que eu tive com essa moça. A ponto dela desejar a morte do pai. Meu Deus, nunca vou esquecer. É muito comum em situação de conflito familiar ou de divórcio, um dos cônjuges jogar o filho contra o outro. Há até mesmo famílias, mães, que jogam o filho contra a outra família, contra os avós. Essa transferência de ódio, essa transferência de amargura. Isso é muito fácil uma criança abraçar e assumir. É muito fácil uma mãe despertar no coração dos seus filhos a natureza má. E nós precisamos pensar sobre isso, irmãs, porque nós somos muito fortes. Tudo aquilo que uma mãe fala para um filho, o filho tem por verdade. Irmã, uma mãe fará muito mal aos seus filhos se falar mal do pai dele. Não fale mal do pai dos seus filhos, não faça isso. Não desperte no coração do seu filho uma atitude de rejeição, de ódio, de maldade. Não treine o seu filho a ver o mal nos outros, principalmente se essa outra pessoa for o pai. Uma mãe fará muito mal se usar os filhos como confidentes dos conflitos conjugais. Por quê? Porque isso poderá gerar ira, poderá gerar partidarismo no coração deles. Quando os pais brigam, os filhos vão assumir ou o lado do pai ou o lado da mãe. Um filho nunca fica neutro. Há um ditado popular no Brasil que diz assim, olha, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pois eu afirmo para você um pouquinho diferente. Em briga de marido e mulher, os filhos metem a colher. E eles vão tomar partido, ou da mamãezinha, ou do papaizinho. E quando eles assumirem um lado, o coração deles vai ser despertado, muitas vezes para uma maldade que de repente pode segui-los pela vida inteira. Uma mãe fará muito mal aos seus filhos se ela for competitiva.
Você já ouviu mãe falar assim, ah é? Você gosta mais do seu pai do que você gosta de mim, é? Isso é uma mãe competitiva. Irmã, não faça isso. Não obrigue o seu filho a assumir um lado. O amor do filho por uma mãe, o vínculo que Deus já gerou, que eles vêm de dentro do nosso ser, é um vínculo que não pode ser quebrado jamais. Você não precisa competir. Você não precisa competir, irmã. Não faça isso, mamãe. Há mães que são tão competitivas que elas competem com a nora. Elas falam mal da nora, elas perseguem a nora, para que dessa forma elas ganhem de volta a atenção do filho para elas. Nós precisamos ver se não há uma maldadezinha no nosso coração crescendo, e nós precisamos matar, precisamos crucificar essa natureza pecaminosa. Não é porque nós somos mães que nós não erramos. Pode ser que estejamos errando sim. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos convença, Senhor. Joga a sua luz no íntimo do nosso coração, na nossa mente, e nos ajuda a ver onde estamos errando, Senhor, em nome de Jesus. Uma mãe fará muito mal se ela for muito vaidosa. Há mulheres que são tão vaidosas que elas competem com suas filhas. Elas sentem inveja da juventude da filha. Sentem inveja das conquistas profissionais da filha. Às vezes a mãe não conseguiu conquistar aquilo que ela julgava ser o grande sonho, e de repente a sua filha conquista, e ela começa a invejar e a ter ciúmes da filha. Há mães que invejam a beleza do corpo da filha. Mães que são vaidosas demais, que são invejosas. Normalmente, elas são muito críticas. Nada do que a filha faz está bom. Nada que a filha se arrume. A filha nunca está bonita o suficiente, nunca é magra o suficiente, nunca é inteligente o suficiente. Eu já vi uma mãe dizer assim, você, para chegar aos meus pés, queridinha, você vai ter que gastar muito salto, muito sapatinho. Já vi mãe falar isso para a filha. Mãe vaidosa, mãe competitiva. Isso é muito mal, porque quando uma mãe põe uma filha para baixo, meu Deus, a filha pode até não dizer, mas ela vai ficar marcada para sempre. Há mães que são manipuladoras. Esse perfil é tão difícil, porque quem é manipulador não percebe. Quem é manipulador não percebe. Essa mãe, ela usa a filha para conquistar aquilo que ela mesma deseja. Então há mães que vestem a filha de uma maneira tão sensual, de uma maneira tão adulta, que a impressão que passa é como se ela quisesse reviver na filha a sensualidade que ela perdeu. É como se ela quisesse resgatar através da filha a beleza que hoje já amadureceu, que hoje ela já não tem mais. Essas mães também estimulam as suas filhas a despertarem uma sensualidade fora do casamento, para que assim conquistem um bom partido. Essas mulheres normalmente são escaladoras sociais e que de repente não conseguiram chegar no topo financeiro que ela queria, e sai por aí a caça de bons partidos, porque na realidade, quem quer sair por aí desfilando e falando do genro rico, milionário, sei lá o que seja, é a mãe, a vaidade é dela. Eu não sei se você conhece alguma mãe assim, e isso é muito perigoso. Irmãs, porque uma moça, um rapaz, entregue à impureza sexual, ficará marcado para sempre. Como mães, a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos a serem puros, a serem santos, a serem responsáveis com a sua sexualidade.
a serem responsáveis com a sua sensualidade. Eu já ouvi lá no interior, onde eu morava, era muito comum os homens dizerem assim: quem quiser que segure as suas cabritas, porque o meu bode está solto. É extremamente agressivo essa frase, mas eu tenho certeza que em algum momento você também já ouviu. Não é porque o seu filho é homem que ele tem que ser estimulado a conquistar a todas as garotas. Ensine o seu filho a ser um homem de verdade. Um homem de verdade, ele é respeitador. Um homem de verdade, ele é digno. Ensine o seu filho, se ele gosta de mulher, filho, trabalhe, conquiste profissionalmente, porque mulher é uma grande responsabilidade e você vai ter que sustentá-la e sustentar a sua família. Nós não podemos estimular os nossos filhos a terem relacionamentos somente por prazer. A Bíblia estabeleceu quais são os critérios para a vida sexual. Irmã, é nosso papel ensinar os nossos filhos. Por quê? A Bíblia diz que aquele que se entrega à prostituição comete um grande erro, porque todo pecado que é cometido é fora do corpo, mas a prostituição é contra o corpo. E o corpo foi criado por Deus para a santidade. E a Bíblia diz que quem destrói o próprio corpo, Deus o destruirá. Então, quando nós não ensinamos, não insistimos com os nossos filhos, para que eles sejam responsáveis com aquilo que eles fazem com o corpo deles, nós estamos destruindo o futuro deles. Porque eles certamente serão fracassados. Porque é muito difícil a vida de uma pessoa que se torna escrava dos vícios sexuais. Irmã, sempre se lembre, mãe, que os seus filhos são vulneráveis ao seu exemplo. Evite o mal e viva para agradar a Deus. Olha que solução maravilhosa que a palavra de Deus nos dá. Gálatas 5,16 diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mãe, diante de problemas sérios com os seus filhos, clame pela ajuda de Deus, sem dúvida, clame. Mas busque ajuda, o enchimento do Espírito, para que em momentos de conflito você haja e reaja segundo o conselho da palavra de Deus. Porque quando nós temos conflitos em casa, muitas vezes as nossas reações levarão os nossos filhos a despertarem dentro do coração a maldade que naturalmente já está lá. Por isso que Efésios diz assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Nós temos uma grande responsabilidade. Batalhemos para que o ambiente dentro da nossa casa seja de acordo com o fruto do Espírito. A primeira característica do fruto do Espírito é amor. O ambiente da nossa casa tem que ser governado pelo amor. O que é o amor? Não basta você sentir amor pelos seus filhos. Amor não é sentimento. O amor se revela em atitudes práticas. Um exemplo difícil da gente fazer, mas é possível. Naquele dia que o teu filho está rebelde, não quer te obedecer, você diga assim: filho, eu amo você de todo o meu coração. E eu não vou desistir enquanto eu não ver você um homem virtuoso, um homem de caráter, um homem abençoado. O discurso está muito grande. Você vai demonstrar amor para o seu filho, principalmente no momento que ele erra, dizendo assim: eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. Essa reação nos momentos de conflitos, mãe, isso trará um impacto poderoso dentro da sua casa.
Irmã, o fruto do Espírito também faz parte. A alegria. Crie um ambiente de alegria na sua casa. Sabe as pequenas celebrações? É tão bom. Eu estou na fase da minha filha fazendo faculdade. Então, às vezes que chega uma nota, uma boa nota, é motivo da gente celebrar. Não precisa fazer uma grande festa. Mas você pode preparar um cafezinho especial. Você pode fazer aquele lanchinho só para ela ou só para ele. Seu filho conseguiu um emprego, não vai falar assim, nossa, mas vai ganhar essa mixaria. Não faz isso. Diga sim, filho, que orgulho de você. Você conquistou esse trabalho, em breve lá vão reconhecer o seu valor. Vão reconhecer a sua inteligência. Logo, logo você vai ser chefe naquela empresa. E eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. É esse o ambiente. Irmã, essas pequenas atitudes, isso faz uma diferença enorme. Também, de acordo com o Espírito, crie na sua casa um ambiente de paz, de paciência, de amabilidade. Está fora da moda essa palavra. Amabilidade, sabe o que é? Gentileza. Gentileza. Não é? Olha, tem algo que é obrigação do seu filho fazer. Falar assim, hoje eu vou fazer por você, porque eu quero ser gentil com você, porque você merece, filho. Faça uma gentileza para ele. Faz uma gentileza. Também faz parte da vida no Espírito, bondade. A bondade, eu li uma frase tão interessante sobre ela, e é verdade. Só é bom quem tem a capacidade de fazer o bem para quem não merece. Sabe aquele dia que realmente ele ou ela, sua filha ou seu filho, não estão merecendo? Escolha esse dia para demonstrar bondade para eles. Escolha esse dia, traz esse ambiente para a tua casa. Fidelidade. Irmã, como é triste a gente ver uma mãe. Um dia eu até voltei para casa chorando. Que uma mãe, diante das amigas, e eu estava do lado, ela falou todos os defeitos da filha. E eu falei, meu Deus, como? Eu fiquei pensando, meu Deus, se essa filha ouvisse essa mãe contando coisas íntimas para as amigas. Isso é falta de fidelidade. Não fale por misericórdia dos seus filhos para os outros, para ninguém. Não faça isso, irmã. Não faça isso. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. E sabe uma coisa que ajuda, uma atitude que ajuda muito a gente? Nós tomarmos essa atitude nos dias que está tudo bem, nos dias que, sabe aquele dia que você levanta bem? Aí nesse dia você vai treinar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque quando vier o dia mal, quando vier a crise, quando vier o problema, que você estiver estressada, você já está treinada a reagir de acordo com a palavra de Deus. É treino. É treino. Nós precisamos entender isso, porque nós temos uma carne que é inimiga de Deus. E muitas vezes Satanás influencia os nossos pensamentos para que com a nossa carne nós façamos aquilo que o diabo quer fazer. Então o diabo quer destruir os seus filhos, por muitas vezes ele influencia a mãe a amaldiçoar. Não faça isso, não dê lugar ao diabo. A Bíblia nos orienta. Mãe, não dê lugar ao diabo. Jesus já venceu o pecado e o pecado não nos domina mais. Mas nós temos que assumir o nosso lugar de guerreiras. Que guerreira é essa? Guerreira que luta em oração, mas também luta com atitude. Não basta com a sua oração você abençoar os seus filhos, mas com suas atitudes amaldiçoar. Não adianta diante de Deus orar alegremente pedindo a Deus que abençoe, agradecer pelos seus filhos, mas na hora do estresse você perder a cabeça e falar o que não deve.
Nós lutamos e vencemos o mal com o bem. Nós temos compromisso com a paz. Nós somos guerreiras que usamos como arma o amor. Foi assim que Jesus Cristo venceu. Foi assim, foi por amor. Nós não estamos sozinhas nessa guerra, minha irmã. Jesus Cristo, o príncipe da paz, te fortalecerá. Mas nós como mães temos que querer. Falar, Senhor, eu não quero mais ser guiada pela minha natureza carnal. Me ajuda a ser guiada pela natureza do Espírito Santo. A força vem dele, de Jesus Cristo. Mãe, levante o seu filho com oração. Levante o seu filho com as suas palavras. Levante os seus filhos com as suas atitudes. O Senhor usará o poder da sua influência de mãe para produzir o bem no coração dos seus filhos. Como? Como que você pode cooperar para que Deus trabalhe para que os seus filhos sejam pessoas cheias de amor? Primeiro, uma disciplina que é muito bom você implantar na sua casa. Você estabelecer assim, olha, na nossa família agora há uma regra. Que regra é essa? Nós seremos uma família que sempre venceremos o mal com o bem. Se você colocar isso como regra de conduta na sua casa, você vai ver que o comportamento dos seus filhos vai começar a melhorar. Começou um conflito, falou, vocês estão esquecendo aqui em casa como as coisas funcionam? Aqui em casa a gente resolve as coisas com o bem. Vamos parar? Como que a gente resolve? Com o bem. Essa instrução está em Romanos capítulo 12, verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A Bíblia não diz talvez você vencerá. Não, a Bíblia está dizendo que nós venceremos sim. Nós venceremos sim. Uma mãe fará muito bem aos seus filhos se ela amá-los de verdade. O amor aceita os seus filhos como eles são. Mãezinha, ajude os seus filhos a superarem as suas fraquezas. Cuidado para não ter preferência entre um filho e outro. Não faça isso. Não faça isso. Ore, peça a Deus. Às vezes um filho tem uma personalidade um pouco mais, que se conecta mais com a sua. E de repente esse filho passa a ser o queridinho da mamãe. Irmã, não permita que isso aconteça. Cuidado. Cuidado para que um filho não odeie o seu irmão. Ah, um irmão pode odiar o outro? Pode. Nós vemos lá em Gênesis, no Éden, quando Caim matou Abel. Ele sentiu inveja, sentiu ciúmes. Olha lá a natureza carnal trabalhando. Irmã, procure a exercer. Você fará muito bem se você exercer a maternidade com alegria e gratidão. Quando as coisas estiverem difíceis, sempre diga para você mesma, eu sou uma abençoada. Todas as vezes que nós vemos um exemplo bíblico que relata que Deus abençoou alguém, normalmente o Senhor deu-lhe muitos filhos. Deus nunca amaldiçoou uma pessoa. Não existe um texto bíblico que diz assim, e Deus derramou sobre ele a sua ira e o amaldiçoou dando-lhe um filho. Deus nunca fez isso. Filho é bênção. Às vezes, nos momentos que nós estamos passando por dificuldades. As dificuldades que estão causando problemas, mas os seus filhos não são um problema. Seus filhos são bênção. Então, seja alegre, mãe de filhos. Amém? Querida, seja uma mãe. Você fará muito bem se você for uma mãe pacificadora. Talvez nesse momento você esteja chorando por causa dos seus filhos.
Irmã, fica em paz. Você não está sozinha nessa caminhada. Não temas. Não temas, eu digo de novo. O Senhor te fortalecerá. E você ainda verá o bem do Senhor na vida desse filho. Você ainda se alegrará com esse que é fruto das suas lágrimas. Derrame as suas lágrimas no altar do Senhor. Porque quando você entrega o seu filho ao Senhor, Deus começa a trabalhar no íntimo do coração. As mudanças que Deus traz no coração são mudanças que durarão para sempre. Então, minha irmã, confia, calma. Fala assim pro seu coraçãozinho aí agora, pra sua alma, assim, ó. Shhh, quietinha, alma. Quietinha, alma. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso. Eu sei em quem eu tenho esperado. Eu sei em quem, nas mãos de quem eu tenho depositado a minha confiança. O meu filho pode estar passando por problemas, mas ele não é um problema, ele é uma bênção. Jamais da sua boca saia uma palavra diferente do que aquilo que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque a sua influência é silenciosa. Herodias foi transformando o coração da filha, de maneira que ela se tornou uma moça má. Esse processo foi um processo demorado. Ninguém fica mal como essa moça se tornou, com um caráter tão ruim da noite para o dia. Meu Deus! Da mesma forma, nós que temos o Espírito Santo de Deus, vamos agindo segundo Deus e silenciosamente esta influência vai entrando no coração dos nossos filhos, vai entrando no interior. Quando eles entrarem em problemas próprios, em conflitos, eles vão lembrar, bem que a minha mãe sempre me falou. Eu sempre falo que uma mãe é influente até depois que morre. Porque às vezes a gente ouve uma pessoa falando dos conselhos da sua mãe, e aí você fala, mas e a sua mãe? Eu não conheço. Nossa, minha mãe já faleceu há mais de 10 anos, por exemplo. E a mãe ainda está aconselhando e ainda está pregando. Então essa influência silenciosa que você derrama no coração dos seus filhos, na hora de dormir, na hora do café da manhã, no seu bom dia, no seu abraço, na comidinha que você faz, essa influência vai entrando por dentro. O seu filho vai entendendo que ele é especial, que ele tem valor, que ele tem um Deus, que existe um Deus, que tudo pode, que é esse Deus que a mãe fala. Não é? É muito interessante quando o Senhor Deus se manifestou e foi falar com Isaac e falou, eu sou o Deus do seu pai. Então, minha irmã, haja de maneira que os seus filhos conheçam o Deus que você teme, que você ama e que você serve. Naqueles momentos que você está com os filhos ali em casa, não importa a idade dos seus filhos, conte histórias de fé. Conte os milagres, conte as respostas de oração. Isso será uma influência silenciosa, mas poderosa, que vai entrando nas entranhas dos seus filhos e que jamais será roubada, que jamais um mau conselho encontrará lugar no coração dos seus filhos, porque quando o mau conselho chegar, o coração já está cheio do bom conselho. Minha irmã, procure ser paciente. Busque entender as fases que o seu filho está vivendo. Busque entender as fases.
Procure ler a respeito. Procure ler bons livros. E tenha paciência. Já ficou estressada porque eu falei paciência devagar? Paciência. Espere um pouquinho. Deus está trabalhando. Trabalhe também. Virá um resultado extraordinário aí. Quando nós trabalhamos em parceria com Deus, não tem como dar errado. Ame seu filho com suas palavras, ame seu filho com atitudes. Não basta sentir amor, fale que o ama. Essas pequenas atitudes causarão um impacto profundo no coração dos nossos filhos. Uma mãe comprometida com Deus e com sua palavra, ela é uma bênção, porque ela edifica a casa na rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, mas essa casa não cairá. Com Cristo, nós venceremos as nossas guerras. É em nome dele que nós nos levantamos e avançamos certas da vitória. É para a glória dele que lutaremos e não acolheremos o pecado dentro das nossas casas e muito menos em nosso coração. Você pode dizer amém? Você aceita esse chamado de ser essa mãe decidida a guerrear pelos seus filhos, mas sabendo que este inimigo, que é a nossa natureza carnal, precisa ser crucificada. E o Senhor nos ajudará e nós venceremos nessa área, lutaremos e não deixaremos que o pecado nos domine. Amém? Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos com temor e tremor, sabendo que a Tua palavra é a verdade, é a solução que nós precisamos para vencermos as nossas dificuldades dentro da nossa família. Nós pedimos ao Senhor que o nosso coração seja quebrantado pelo Espírito Santo. Sonda, ó Deus, o íntimo do nosso coração e veja se há em nós, mães, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Que as nossas atitudes, as nossas palavras, que o nosso coração esteja cheio, Senhor, da Tua presença. E com esta presença, com este poder que vem das Tuas mãos, nós influenciaremos os nossos filhos. Os filhos que estão perdidos serão alcançados, porque o Teu amor tudo alcança, o Teu poder tudo transforma. E através das nossas vidas, nossos filhos serão transformados para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus.